Se você está pensando em começar na aerografia, mas ficou perdido com tantas opções disponíveis no mercado, tanto caro quanto barato, e não sabe como escolher o seu aerógrafo, no vídeo de hoje eu quero te apresentar o modelo da OneTools Fine Edge com bico de 0.2 e quero te mostrar se realmente ele é o que você está buscando. Com esse modelo de aerógrafo você vai conseguir fazer diversos trabalhos diferenciados e eu vou explicar detalhadamente quais trabalhos são esses e como você pode utilizá-lo da melhor forma possível para fazer os seus trabalhos na aerografia. O primeiro item que a gente vai explorar aqui é modelistas e miniaturistas, que significa que são artistas que fazem trabalhos pequenos e precisa de uma precisão muito assertiva, como modelagem de veículos em escala. Quem faz pintura desses itens, é muito importante você utilizar um aerógrafo que tenha uma boa precisão para essa finalidade, figuras e personagens e realização de efeitos para essa finalidade de miniaturas e modelistas. Modelagem de veículos em escala. Quando você faz a pintura de carros, motocicletas, aviões, tanques ou trens, você precisa de um bico 0.2. Aqui no caso pode servir também o de 0.3, mas vai depender muito o de 0.3 da sua habilidade para você conseguir fazer os efeitos de forma assertiva. Isso permite aplicar finas camadas de tinta, essencial para reproduzir fielmente a cor e a textura do modelo real que você está realizando. Figuras e personagens, para pintar rostos, trajes elaborados e detalhes mínimos em miniaturas de RPG, wargames ou colecionáveis. A pulverização fina da tinta garante uma manutenção de detalhe e proporções realistas. Efeitos, que é o mais importante aqui. Ao criar efeitos de ferrugem, poeira, lama, desgastes e outros elementos de envelhecimento em miniaturas, o aerógrafo com bico de 0.2 permite um controle preciso da intensidade da área de tinta que você vai aplicar, que significa que você vai conseguir ter um controle muito maior da onde a tinta vai ser aplicada na superfície, evitando maiores problemas ao redor. Então, com o aerógrafo de bico 0.2, que é no caso aqui o Fine Edge, você tem um melhor controle na pulverização da tinta. E mais adiante vamos explorar agora artistas plásticos, ilustradores e designers que fazem ilustrações em papel ou tela e na produção de aquarelas, pinturas acrílicas ou mistas. A precisão do aerógrafo ajuda na criação de degradês sutis, camadas translúcidas e detalhes mínimos, enriquecendo a composição visual. Então, se você tem a finalidade com esse tipo de trabalho, o aerógrafo Fine Edge vai te ajudar na execução dos seus trabalhos. Trabalhos em murais e paredes. Aqui é um ponto um pouquinho fora da curva, porque esse tipo de trabalho é para você usar para efeitos, que significa que você vai fazer efeitos de luz, sombra, texturas e pequenos detalhes em murais artísticos. O aerógrafo de bico fino é um aliado nessa situação, garantindo um melhor acabamento mesmo em escalas maiores. Então, se você precisa de fazer muitos detalhes no seu trabalho, com o aerógrafo Fine Edge vai te atender muito bem para essa finalidade. E customização de objetos decorativos, que significa que para artistas que fazem cerâmicas, esculturas, toy arts e outros elementos decorativos, a precisão de bico 0.2 vai te assegurar a perfeita aplicação de cores e áreas reduzidas, garantindo que você vai ter um acabamento profissional. E agora vamos falar dos profissionais de customização automotiva e aerografia comercial. Então, se você faz trabalhos em capacetes, skates e instrumentos musicais, ao personalizar esses itens, você vai ter ao personalizar capacetes de motocicleta, pranchas de surf, skates, guitarras ou baixos, os profissionais de customização encontram no aerógrafo 0.2 a capacidade de criar detalhes gráficos complexos, contornos finos e sombreados realistas, tornando uma peça única. Então, se você quer trabalhar com algo mais exclusivo para os seus clientes, utilizando o bico 0.2, você vai ter essa flexibilidade para entregar um trabalho mais exclusivo para os seus clientes. Painéis automotivos e motocicleta. Pintores de carros e motos de alta performance usam o aerógrafo para aplicar logos, faixas finas, gradientes suaves, efeitos cromados, sem riscos de borrões ou linhas grossas indesejadas. Nessa situação aqui, como a região que você vai pintar é um pouco menor, ter o maior controle do traço, o controle da aplicação da tinta na superfície, vai te garantir que você tenha um acabamento muito melhor e também consiga reproduzir o trabalho ali na superfície de forma mais simplificada. E isso vai trazer não só exclusividade, mas também vai te ajudar a ter um diferencial no
seu trabalho. Logotipos e letreiros personalizados. Ao criar marcas, nomes, logotipos e outros elementos tipográficos em veículos ou objetos, a capacidade de reproduzir linhas extremamente finas aumenta a qualidade estética do resultado. Então, se você tem uma habilidade em utilizar o aerógrafo, você vai conseguir fazer logos e letreiros personalizados com muito mais facilidade de quem está começando agora a usar o aerógrafo. Então, se você quer ter um acabamento mais profissional, utilizar um aerógrafo de 0.2 vai aumentar as possibilidades de execução nos seus trabalhos. E isso é muito importante para você deixar o seu trabalho o mais profissional possível. Profissionais de maquiagem artística e body art. Então, se você trabalha com realização de effects e caracterização, esses profissionais de maquiagem, especialmente os que trabalham com efeitos especiais e caracterização realista para cinema, TV ou teatro, pode usar o aerógrafo de 0.2 para aplicar pigmentos finos sobre próteses, silicones ou diretamente na pele, criando efeitos de veias, cicatrizes, texturas e sombreamentos sutis. Então, todos aqueles efeitos de FX que você vê por aí, você vai conseguir reproduzir utilizando um bico de 0.2. Um disclaimer importante, esses produtos têm que ter uma viscosidade mais flexível para ele poder ser pulverizado na superfície. Se for um produto um pouquinho mais grosso, aí você vai ter uma certa dificuldade na aplicação devido ao tamanho do bico de ser 0.2. Body paint detalhada. Na pintura corporal artística, a precisão do bico fino permite criar pequenos detalhes, delinear formas humanas e realçar contornos da musculatura, gerando resultados mais realistas. Então, se você quer ter um trabalho profissional no body paint, ter ali um diferencial, utilizando um bico de 0.2, vai te entregar esses resultados de forma mais assertiva. E agora vamos falar um pouquinho sobre as técnicas e algumas recomendações aqui nessa aula. Diluição adequada da tinta. Com um bico de 0.2, a tinta deve ser corretamente diluída para evitar entupimentos e garantir fluxo uniforme. Pintores experientes recomendam uma consistência levemente mais fluida que o normal, que significa que se você utilizar uma diluição ou um produto que ele já pareça líquido, mas ele não está na consistência ideal, ele vai começar a sair ali do bico do seu aerógrafo com uma certa dificuldade. Isso é um dos sinais que vai te indicar que a tinta precisa ser mais diluída ou o produto precisa ser mais diluído. Assim você vai conseguir utilizar o seu aerógrafo de forma simplificada e fazer o seu trabalho com qualidade e acabamento profissional. Um outro ponto também é a pressão do ar ajustada. Ao ajustar a pressão do compressor entre 15 e 20 psi, ou conforme a especificação da tinta, ajuda a obter um jato mais estável e fino, potencializando a capacidade do aerógrafo. Como estamos falando de um aerógrafo de precisão, um aerógrafo onde você vai realizar pequenos detalhes, efeitos, texturas, você não pode aumentar a pressão muito acima de 30 psi. 30 psi já é uma pressão muito alta para um modelo de aerógrafo como esse, pois ele vai limitar ali, ou ele vai te dar, não vai te permitir ter o controle que você deveria conseguir utilizando desse aerógrafo. Assim vai te gerar outros problemas de overspray, manchas e tudo mais. Então, trabalhando numa margem de 15 a 30 psi, você vai conseguir realizar os seus trabalhos com muito mais facilidade e com um acabamento que realmente você deseja ali utilizando desse equipamento. E agora, prática e controle de distância. Quanto mais próximo da superfície, mais concentrada a tinta será aplicada. Pequenas variações na distância, no ângulo da aplicação e na velocidade do traço influenciam diretamente a qualidade do acabamento e exigem prática contínua do usuário, que significa que quanto mais você pintar perto da superfície, mais concentrada vai ser a aplicação. Porém, você tem como controlar isso recuando um pouco o gatilho e assim liberando a tinta gradativamente para você entender o quão você precisa dessa cobertura na superfície. Então, essa variação de distância, a quantidade de tinta que você pulveriza na superfície, vai te dar uma margem muito maior para você fazer os seus efeitos, as suas texturas e também os seus trabalhos com muito mais facilidade. Agora vamos falar um pouquinho das vantagens do uso do aerógrafo Fine Edge 0.2. E aqui nós temos que falar sobre a alta precisão. Esse daqui é a principal vantagem e é a capacidade de gerar linhas extremamente finas, permitindo que o artista atinja níveis minuciosos de detalhamento, o que significa que você vai conseguir fazer traços tão finos ou pinturas tão precisas que isso vai te dar vai te acelerar o processo de pintura, garantindo um resultado muito mais eficiente nos seus trabalhos. Versatilidade. Pode ser utilizada em diversos materiais de superfície, como plásticos, metais, papel, tela, tecido, cerâmica, pedra,
pele, que é para maquiagem artística, tornando uma ferramenta abrangente para múltiplos segmentos. Então, se você souber preparar, como eu já disse ali, a diluição do produto, a pressão do ar, combinar todos esses itens corretamente, você consegue fazer os seus trabalhos com muito mais facilidade e em qualquer tipo de superfície. E o mais importante de tudo é a economia de material, devido ele aplicar a tinta de maneira controlada e homogênea, evitando-se o desperdício de material e assegurando uma distribuição uniforme da pigmentação. Significa que se você precisa ter um controle na qualidade e na camada de tinta da superfície que vai ser aplicada, você controla utilizando ali o aerógrafo, pois ele cria micropartículas e essas micropartículas ela não sobrecarrega, como se fosse uma pintura com pincel, onde você pega ali uma quantidade e essa quantidade acaba criando uma camada muito mais grossa. E isso vai te dar a economia de material e também vai te dar o acabamento que você precisa bem mais refinado do que utilizando o pincel. E para fechar aqui, a conclusão principal é que o aerógrafo da OneTools Fine Edge 0.2 é uma ferramenta de altíssima precisão que atende diversos públicos, desde entusiastas de hobby, de modelagem e miniaturização, até artistas plásticos, ilustradores, profissionais de customização automotiva e especialistas em maquiagem e body art. Então, sua capacidade de gerar traços finos e sutis o torna essencial para trabalhos que exigem o máximo de precisão, refinando a qualidade visual e o acabamento das peças e projetos. Então, se você quer ter um trabalho profissional, quer ter a entrega de um resultado com acabamento excelente para os seus clientes, utilizar o aerógrafo da OneTools Fine Edge com bico de 0.2 é uma das alternativas. E aqui nesse vídeo você aprendeu quais profissões, se você não sabe qual seguir, você pode estar aí experimentando para entender qual delas é a indicada para você, qual você se familiariza e assim você consiga fazer os seus trabalhos com qualidade profissional e o mais interessante de tudo, ganhar dinheiro no final das contas. Então, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e nos vemos na próxima aula. Um forte abraço!